Fala, meu povo do Segundão. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá então para aquela revisãozinha de AV2, aquela revisãozinha fast, rapidona aí para vocês poderem ficar tranquilo aí. Bora lá? Gente, é o seguinte. Então, vamos colocar ali para vocês a primeira atividade ali, né? No caso, o primeiro exercício para a gente poder ir conversando, tá? A primeira coisa que vocês têm que lembrar, tá? Quando a gente fala um pouquinho, né, sobre a questão da V2, é falar um pouquinho sobre a questão da Primavera Árabe, né? Lembrem-se que a Primavera Árabe, ela foi um fenômeno, vamos colocar assim, né? Algo que aconteceu principalmente na região ali norte da África, né? E que pegou bastante ali os seguintes objetivos, né? A gente acabar com os governos ditatoriais, e ser a favor das democracias. Mais uma coisa importante a gente comentar, a Primavera Árabe também, ela começa lá na Tunísia, tá? E eu tenho no Egito uma situação muito forte, né, que culminou com a saída, né, do governo do Hosni Mubarak, e eu tenho também, né, é, a eleição ali do Morsi depois, mas que também foi deposto, né? Mas basicamente, então, o foco, a questão iniciou no norte da África, no Oriente Médio e principalmente o Egito tem uma coisa muito interessante, tá bom? Então, é importante que vocês saibam isso referente à Primavera Árabe. Próximo item que eu quero comentar com vocês sobre a questão da invasão russa, né? No território ucraniano. Primeira coisa que é importante que a gente saiba é que um dos principais elementos que culminou para essa invasão russa foi a ameaça que a União Europeia e a OTAN eles apresentaram para a Rússia a partir do momento em que convidam a Ucrânia para fazer parte da União Europeia, porque a gente já comentou que esse lance é meio venda casada. Tu sai da União Europeia, aliás, tu entra na União Europeia e automaticamente você entra para a OTAN depois de um tempo, e aí a gente perde aquele lance de estado tampão que a gente conversou já com vocês. Bom, é importante comentar também que uma das acusações que o Vladimir Putin ele imputa, né, ao governo ali do Zelensky é que o governo do Zelensky ele traz uma questão de genocídio nas regiões de Lugansk e de Donetsk, que são regiões que eu tenho ali uma grande parcela da população que é russa. Lembrando que é uma denúncia até um tanto falsa, né? Mas o Putin usou isso como motivo, apesar de ser falso, ele usa ali como justificativa para a questão da invasão da Rússia para a Ucrânia. Beleza? Então, é importante que vocês saibam isso, né? Que tem essas questões relacionadas, né? E quando se fala da questão do gás, né? É importante que eu tenho ali uma questão do gás, né? Mas quem sofre com ali a liberação ou não do gás é o território europeu e nada a ver com a questão relacionada à América, beleza? Bom, e aí uma demonstração concreta da invasão russa na Ucrânia, isso já aconteceu lá em 2014, quando o Putin inaugura, né, a ponte entre a Rússia e a Crimeia. Lembra que lá em 2014 a Crimeia era um território ucraniano, com a maioria da população russa que foi anexado ao território do Putin. Então, uma prova de uma integração territorial, uma demonstração física é a integração territorial feita pela Rússia em território ucraniano, fazendo uma ponte que liga a Rússia até a Crimeia. Beleza? Agora, já mudando um pouco, virando um pouco a chave, vamos falar um pouquinho da questão da Palestina, né? É importante que vocês saibam que, apesar de hoje o problema estar entre a faixa de Gaza e a questão do território ali israelense, o problema maior acontece na Cisjordânia. Por quê? Porque a Cisjordânia era para ser um território palestino e a Cisjordânia sofre hoje com muitos assentamentos israelenses, né? Então, eu tenho lá os judeus que, inclusive, construíram um muro lá, né? Enfim, com a alegação de proteger contra ataques suicidas, que foi um tema que a gente já conversou na AV1, né? Mas lembre-se que esse tema ele acaba voltando para nós. Bom, falando um pouquinho, né, da questão do Cáucaso, que a gente já conversou, né, que o Cáucaso nada mais é do que uma região onde eu tenho ali o Azerbaijão, né, sendo um dos países que faz parte desse Cáucaso, e principalmente numa região chamada Nagorno-Karabakh. O que acontece nessa região, gente? É importante que vocês saibam que essa região, ela é muito importante estrategicamente, por quê? Porque eu tenho muitos gasodutos e oleodutos que passam por ali.
então economicamente ela é muito importante. E outra coisa, ali é importante que vocês saibam que eu tenho muitos armênios cristãos ali naquela região e estão em um território que é eminentemente muçulmano, que é o território do Azerbaijão. Então, vejam só, eu tenho um território eminentemente muçulmano, alguns cristãos, né, que acabam gerando ali um certo desconforto dentro desse território, tá bom? Então, é importante que vocês saibam que nós temos essas questões. E as outras situações que eu tenho ali, é importante que vocês saibam que a Armênia em si, ela é extremamente cristã, tá? Então, é importante que vocês saibam que tem ali, não tem nenhuma relação, né, com a questão muçulmana nesse lugar. Beleza? Gente, falando um pouquinho ainda sobre as questões ali de natureza de conflitos, falar um pouquinho do terrorismo, né, gente? Então é importante que vocês saibam que, principalmente quando a gente fala de terrorismo, nós temos um terrorismo de natureza religiosa e um terrorismo de natureza política e ideológica. Então, é importante que vocês saibam, por exemplo, que eu tenho a Al-Qaeda como um grupo fundamentalista islâmicos, né? Eu tenho o IRA, que é um grupo que ele eminentemente ele é um grupo revolucionário, um grupo terrorista da Irlanda do Norte, que briga principalmente com os ingleses pela libertação da Irlanda do Norte. Hoje ele já se transformou num partido político, então ele já não tem mais aquela pegada mais violenta. Eu tenho também, né, a questão do ETA, né, que é ali um povo que fica no País Basco, que fica uma diferença ali, que fica entre a França e a Espanha, e eu tenho, né, o Hamas, que atua principalmente ali na faixa de Gaza, na fronteira de Palestina e Israel, que traz toda uma questão mais conflituosa para essa região. Bom, e o terrorismo normalmente ele age o quê? Com ações de forte impacto visual, né? Por quê? Porque ele, vamos supor, ele explode pessoas e divulga pela internet. Explode lugares e divulga pela internet. Por quê? Para mostrar que eles têm uma representatividade. Então, é importante que vocês saibam isso também. E falando um pouquinho sobre a questão do Islã, fundamentalistas e coisas do gênero, é importante que vocês saibam que eu tenho dentro do Afeganistão, eu tenho o Talibã, né? Que é um grupo. Importante que vocês saibam que o Talibã é um grupo armado fundamentalista islâmico que já atuou ao lado dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles eram um grupo de resistência dentro do Afeganistão contra a União Soviética. E o que, que os Estados Unidos fez? Foi lá, armou esses caras, e no armar esses caras, os Estados Unidos foi e deu treinamento militar, ou seja, ele acaba gerando, vamos colocar assim, né? Ele acaba, como é que eu posso dizer para vocês assim? O Talibã, aliás, os Estados Unidos, desculpa, gente, os Estados Unidos, ele acaba, né, se tornando, vamos dizer assim, meio que refém daquilo que ele criou, que foi o quê? Pegar o Talibã e treinar as suas tropas, e hoje, digamos assim, eles acabaram aí se tornando aí inimigos, né, dos Estados Unidos, enfim, então tem toda essa questão. Tanto que quando os Estados Unidos anunciou a saída do Afeganistão, automaticamente o Talibã já foi lá e tomou posse. Vamos falar um pouquinho também a respeito, né, gente, das questões relacionadas, é importante que a gente saiba, tá? Que falar um pouquinho também das milícias. Né? Onde que a milícia age? A milícia ela vai agir justamente onde o poder público não chega. O poder público não chega, a milícia vai chegar. E junto com a milícia vem uma série de coisas e o narcotráfico, né? E principalmente o narcotráfico ele vai se organizar por quê? Porque dentro do narcotráfico eu tenho a questão financeira, né? O sistema financeiro internacional sofrendo mudanças automaticamente ele começa a ter ali uma representatividade muito, muito grande, tá? Então, é importante que vocês saibam que dentro dessa situação, né, o sistema financeiro econômico mundial, que é onde eu posso botar dinheiro para tudo quanto é lugar, fez com que eu conseguisse expandir e disseminar e popularizar essa questão das drogas, tá bom? Galera, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham sucesso amanhã e já vamos estar divulgando esse vídeo para vocês, combinado? Valeu, gente. Tchau, tchau.